Salve, salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal. Se você está chegando através desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e bora para mais um vídeo. GMP, o foco do canal agora é Full GMP. Deixa eu arrumar minha tela aqui que tá bagunçada. Foco do canal agora é Full GMP. A intenção é fazer você passar nessa banca de GMP. No básico, eu fiz o que eu podia, né? Fiz o que eu podia, tem básico no canal. Muito básico no canal, tem lives, tem vídeos, tem resumo agora no canal também, que a gente já lançou. Então, vamos dar aí um pouquinho de atenção para o pessoal de GMP. Já lancei muitos vídeos de motores convencionais, né, e motores a reação. Eu estava devendo, tanto para mim quanto para vocês, um vídeo de hélice. O vídeo de hélice, tipo, teoricamente, se você for ler a apostila ali, não é tão complicado. Dependendo das perguntas que vai cair na ANAC, não é tão complicado. Mas é um assunto que precisa de um pouquinho de atenção. E por isso que a gente hoje vai tratar sobre hélice. O vídeo vai ficar longo, né, para variar. Mas vai ser uma aula, creio que completa e que vai ajudar muito vocês, tá? Vou diminuir a minha foto o máximo possível. Porque vocês não estão aqui... Opa! Vocês não estão aqui para me ver. Estão aqui para ver a matéria, então deixa o Badu de castigo lá no cantinho. Sistema de passo variável, a gente já vai começar falando aí de passo, de ângulo, de tudo, de governador, de válvula piloto. A gente vai dar aí um resumão de tudo, no final tem um questionário, a gente vai responder junto, pensar junto para responder o questionário, para evitar pegadinhas aí no dia da banca, tá? Então vamos lá, capítulo 1 aqui, ó, sistema de passo variável, né, o desenvolvimento natural. O sistema de passo variável e velocidade constante foram desenvolvidas para resolver problemas nas grandes hélices, né? Esse daí é pergunta da ANAC, tá? Por que foi desenvolvido? Eficiência aumentada, né? Pequenas variações na rotação do motor durante diversas condições de voo aumentam significativamente a eficiência. Controle por governador, né? Contrapesos controla o ângulo das pás para manter a velocidade do motor constante. A gente já vai explicar isso também nesse vídeo, né? Explicar tudinho aí sobre o governador. A gente vai a partir do básico e vai avançando um pouquinho, né? Princípios básicos da hélice, né? Estrutura fundamental e conversão de energia, né? A hélice consiste em duas ou mais pás fixadas a um cárter ou um cubo central. Cada pá é essencialmente uma asa rotativa que produz força para puxar ou empurrar, né? Que é a tratora ou a propulsora, né? Vai ter mais sobre isso na frente. Ou empurrar aeronaves através do ar. A força necessária para girar as pás é fornecida pelo motor, montado em um eixo que pode ser a extensão do eixo de manivelas, né? Por exemplo, você tem ali um motor com o eixo de manivelas, o eixo das pás pode sair diretamente ali de dentro do motor, ou pode ter ali uma caixa de redução, né? Montado diretamente no eixo, né? Pode ser extensão do eixo de manivela ou movido por trem de engrenagens, né? Que é uma caixa de redução. Conversão de energia. O motor gira o aerofólio das pás através do ar em grandes velocidades e a hélice transforma a força de rotação do motor em tração. A gente vai explicar isso também. Essa conversão é fundamental para o deslocamento da aeronave, vencendo a força de arrasto criado pelo movimento do ar. Tá? Então vamos aqui. Eu acho que isso daqui é o que mais pega de início, tá? O que mais pega de início. Muita gente confunde muito, dependendo ainda do jeito que vem a pergunta para você, né? Existe apenas esses três tipos de passo, né? O passo geométrico, efetivo e o recuo da hélice. Só existe isso, gente. O que seria o passo geométrico? O que ela deveria avançar em uma condição normal, né? O que ela deveria avançar, geométrico, a distância teórica, né? Ou passo teórico também, lembrando que pode ter os dois nomes, passo geométrico ou passo teórico. Reparem aqui, ó, o verde aqui, ó, é o passo geométrico, é o maior, tá? É o que ela deveria, né? A distância teórica que a hélice avançaria em uma única rotação se estivesse se movendo em um meio sólido, sem escorregamento, né? Sem a aeronave estar puxando ela para trás, né? É determinado pelo ângulo da pá e pelo diâmetro. Beleza. Não vamos complicar tanto, né? Não vamos complicar tanto. Reparem aqui, ó. Aqui está, né? O plano vertical aqui bem no comecinho da hélice. O passo geométrico, ele é bem maior, tá? Ele é bem maior. Se fosse um parafuso, vamos dizer, se você estivesse colocando um parafuso na madeira e colocasse o parafuso inteiro na madeira, seria o passo geométrico.
Porém, a gente tem aqui o vento empurrando a aeronave para trás, tem a resistência do ar, né? A resistência ao avanço. Então, tudo isso não deixa que a aeronave avance o tanto que ela deveria avançar, entendeu? Então, por isso que tem o passo efetivo, é o que ela realmente avançou, tá? É o que ela realmente conseguiu vencer. Ela venceu ali a resistência do ar, venceu o vento, venceu tudo que tinha para vencer ali, ela conseguiu avançar X. Então, ela avançou o passo efetivo. A diferença do passo efetivo para o geométrico, né, é o recuo, né? O recuo não é que ela recuou, é o que segurou ela, entendeu? Não é a aeronave recuou, não, gente, é porque a hélice deu uma volta, ela deveria avançar um passo X, uma distância X, porém vento, resistência do ar não deixou ela avançar tudo isso, ela avançou o Y. Então a diferença desses dois é o recuo, tá? Ficou bem explicadinho aqui nesse desenho, nessa foto e aqui também, né? A gente tem aqui o passo geométrico maior, né? Maior, passo geométrico ou teórico, tá, gente? Grava esse nome, teórico vem de teoria, de teórico. Na teoria, ela deveria ter avançado isso, mas na prática, ela avançou apenas o efetivo, tá? Na prática, ela avançou apenas o vermelho. A diferença de um para o outro é o recuo, tá? Não tem muito mais o que falar sobre isso, é bem tranquilo, né? Muito tranquilo, muito tranquilo. Né, fatores aerodinâmicos, né? Uma aeronave em voo nivelado necessita de uma força igual ao arrasto, mas atuando para frente. Essa força é chamada de tração, tá? O trabalho feito pela tração é igual à tração vezes a distância percorrida pela aeronave, né? Começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas isso é de menos. Potência do motor. O motor fornece potência ao freio através de um eixo rotativo, né? O freio, a aeronave está parada, o motor que vai fornecer essa potência através de um eixo rotativo, né? A hélice converte essa potência em cavalo-força, né? Cavalo-força de tração. E alguma força é perdida nessa conversão, que também cai na banca da ANAC, mas tá aí também, tá? Eu separei meio que por perguntas, então tem essa pergunta, né? Se durante todo esse processo há uma perda de força, né? E existe alguma força é perdida nessa conversão. Para a máxima eficiência, a hélice deve ser planejada para manter a perda tão pequena quanto possível. A eficiência da hélice é a razão da potência de tração para a potência do freio, né? Representada pela letra grega eta. Aí, ó, a eficiência e o recuo da hélice. Eficiência mínima tá questão de banca, tá, gente? Isso daqui tá tudo lá na apostila de vocês, tem que ler. Ó, a eficiência da hélice varia de 50% a 87%, dependendo do recuo. O recuo é a diferença entre o passo geométrico, distância que a hélice deveria avançar em uma revolução, e o passo efetivo, distância realmente percorrida, tá? Então a eficiência da hélice varia de 50% a 87%, tá? Questão de banca, rapaziada, questão de banca. Aqui, essa é uma questão que normalmente cai. A gente vai falar um pouquinho sobre ela aqui, ó. O flanco, né? A parte grossa circular próxima à base, designada a dar resistência a pá, né? Ela tá aqui, ó, nessa seção aqui, 12. Tanto que eu até coloquei aqui, ó, separado, 12. Essa seção mais próxima aqui, né? Do cubo aqui, né? Essa seção mais próxima aqui do cubo da pá é o flanco. Base da pá, chamada também de raiz, é a extremidade de fixação da pá ao cubo da hélice, que é aqui, né? Essa parte aqui mais embaixo aqui é a raiz, né? A ponta da pá, a parte mais afastada do cubo, geralmente definida como as últimas 6 polegadas, aqui, as últimas 6 polegadas aqui, tá? Da pá. Uma típica pá de helicóptero pode ser descrita como um aerofólio torcido, de formato irregular. Para análise, a pá é dividida em segmentos, localizados por estações numeradas em polegadas, partindo do centro do cubo. Questões de prova também. Questão de prova. Hoje vocês vão entender como funciona uma pá de um avião. Elementos aerodinâmicos da pá. Isso daqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado, mas não tão complicado também, porque a gente aqui está aqui para facilitar. Assim como uma asa de um avião, a pá também é um aerofólio, né? Tanto que é chamado ali de asa rotativa, né? Porque é um aerofólio, tem um formato de uma asa, e tem os nomes de uma asa. Bordo de ataque, né? Bordo de ataque, a parte da frente. Bordo de fuga, a parte de trás. Normal, né? Corda, né? A corda. Linha média, a curvatura é a vermelha e a corda é a amarela. Corda, ela corta do bordo de ataque ao bordo de fuga. Beleza? Fácil, né?
E a linha média da asa, ela compõe a curvatura da asa, tá? Aqui tem a câmara superior, a câmara inferior, tá? Elementos aerodinâmicos da pá. As costas da pá, lado arqueado ou curvado, semelhante à superfície superior de uma asa. Face da pá, lado plano da pá. Corda, linha imaginária do bordo de ataque ao bordo de fuga. Bordo de ataque, borda mais grossa, né? A frente aqui. E aí todo mundo sabe. E ângulo da pá, medido em graus, é o ângulo entre a corda da pá e o plano de rotação. Essa daqui eu vou explicar mais pra frente. Não vou nem terminar de ler. Tá? Aqui a gente tem as forças que atuam na pá. Eu vou explicar ela uma por uma para vocês entenderem, tá? Vamos lá. Existem 3 forças, tá, que vão atuar na pá, né, na hélice ali. 3 forças que vão atuar. O pessoal tem um pouquinho mais de dificuldade de entender, porque é a força centrífuga, né? É difícil, às vezes você não tá muito acostumado, e eu costumo dar o exemplo da lavadora de roupa. Tá? Como que funciona a secadora de roupa? A centrífuga, tá? Você coloca a roupa lá dentro, aperta o botão para centrifugar, ela vai começar a girar numa velocidade muito alta e remover a água, né? Ela remove a água por força centrífuga. Então o que acontece? O tambor da máquina é todo furadinho, não é todo furadinho o tambor da máquina? Então a água, ela tende a ir para a lateral e ela sai por esses buracos. Tanto que você desliga, quando ela termina de centrifugar, a roupa está toda grudada na lateral do tambor. Porque a força centrífuga afastou do centro, tá? Então a força centrífuga, que a gente vai falar bastante nesse vídeo, ela tem essa tendência a expulsar do centro, tá? Ela tende a expulsar as pás do cubo de uma hélice em movimento, sendo a maior força atuante, tá? Essa é a maior força atuante. Tanto que a pá ela tem que ter uma resistência para resistir a essa força centrífuga, tá? Tem um vídeo aqui, ó. O vídeo só mostra mesmo o lado da seta, né? Não mostra muito a força atuante para esse sentido, né? Ela tende a remover a pá do centro, né? Desgrudada aqui. Se fosse frágil, quebraria aqui e ela seguiria caminho dela. E tem a outra que é a força de flexão, né? Do torque. Resistência ao ar que tende a dobrar as pás na direção oposta, né? Vou dar um exemplo com cotonete. Vamos dar um exemplo aqui com cotonete. Aqui a gente tem um cotonete. Essa força que ele tá falando, a pá tá girando nesse sentido. O vento tende a segurar a pá, então ela vai nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, tá? Ela vai girando, mas vai torcendo também, desse jeito assim, a força de flexão, né? E tem o vídeo aqui, mas o vídeo só mostra mesmo a força atuante, tá? Ela tá girando nesse sentido e o vento, né, está fazendo tá assim lá, né? O vento tá fazendo ela dobrar desse jeito assim, ó, tá? E a última força aqui é a força de tração. Por quê? A pá, quando tá girando, ela tem a tração, né? Ela vai fazer a aeronave para frente. O que que acontece? A pá, teoricamente, ali é mais leve, né? É mais leve do que o avião. Então, até ela conseguir uma força ali para puxar o avião, ela tende a ir para frente sozinho, tá? Ela tem a tendência. O que acontece? Tá vendo? Essa é a linha da pá, reta e nivelada. Com a rotação, com a velocidade, ela tende a ela ir para frente. Ela vai para frente, tá? Então ela dobra aqui para frente. Ela fica nesse sentido assim, dobrada para frente. Porque ela tem a tendência de o vento tá vindo de baixo para cima aqui, por exemplo. Ela tem a tendência de ir à frente, né? De adiantar o caminho dela, tá? Então carga que tende a dobrar as pás para frente enquanto a aeronave é puxada através do ar, tá? É o peso da aeronave tá segurando ela ali, mas ela quer ir para frente logo, entendeu? A força de torção centrífuga sendo maior do que a torção aerodinâmica, tenta forçar as pás para uma posição de ângulo mínimo. Uma hélice deve ser capaz de resistir a severos esforços, especialmente próximo ao cubo. Por isso que é mais grosso lá, né? Bom, agora a gente vai falar desses ângulos aqui também, que cai na prova, tá? Deixa eu ver se aumenta a imagem. Então vamos lá. Vou explicar com essa imagem aqui, tá em inglês, mas dá para entender, tá? Então vamos lá. Tá em laranja aqui é a corda da pá, tá? A corda da pá. A corda vai do bordo de ataque ao bordo de fuga, cortando a pá ao meio, tá? Esse verde aqui é o vento relativo, tá? É o vento relativo. Então, o vento relativo e a corda formam o ângulo de ataque. O vento relativo e a corda formam o ângulo de ataque. Beleza? Tem um outro ângulo que cai muito na prova, que é o ângulo da pá, tá? Que é o ângulo da pá. Se eu mostrar para vocês aqui, ó.
é esse aqui, ó, o passo ou o ângulo da pá, que ele é relacionado à corda, né? E a velocidade de rotação, é o sentido que ela está girando. Vou mostrar aqui na imagem. Como que eu vou desenhar isso aqui para vocês? Essa pá está fazendo um movimento, está girando, né? Está girando. Esse sentido que ela está girando aqui, ó, esse sentido, né? A direção do giro dela, mais a corda, forma esse ângulo aqui, tá? O ângulo da pá. E aqui é a velocidade dela. Então, voltando aqui, ó, velocidade à frente, tá? Velocidade à frente é a seta azul, empuxo. Então, esse ângulo da pá é o ângulo da corda e a direção de rotação da hélice, tá? A gente vai deixar aqui, ó, vamos lá. O ângulo qual o ar, ó, ângulo de ataque, o ângulo do qual o ar, vento relativo, colide com as pás, tá? Por isso que não tá aqui. Se fosse a asa do avião seria o vento de frente. Mas como a hélice está rodando, né? Ou da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, como a hélice está girando, o vento relativo ele não vem da frente, ele vem meio que de baixo aqui. Por isso que o vento relativo está nessa posição, tá? E aqui a hélice está girando nesse sentido. Então, essa linha aqui, ó, é a velocidade de rotação nesse sentido. Então, esse ângulo, né, é o ângulo da pá. Então, vamos lá. Ângulo de ataque é o ângulo no qual o vento relativo colide com as pás, né, da hélice. A deflexão do ar produz uma pressão dinâmica maior que a atmosférica do lado voltado para o motor, criando tração, tá? Puxando ali mesmo. Formato aerodinâmico. O formato da pá, semelhante a uma asa, cria tração pela diferença de pressão. O fluxo de ar cria menor pressão em um lado, produzindo força de reação na direção da menor pressão. Quer dizer, puxando para frente. É o princípio de Bernoulli, né? A gente entra aqui de novo com o princípio de Bernoulli. Deixa eu tirar esse desenho aqui. O que acontece com o princípio de Bernoulli? A gente tem aqui um aerofólio. Tá? Ele tende a ter a velocidade maior na parte superior. Aqui ele tende a ter velocidade nessa parte, né? Nessa parte de cima aqui da pá. A velocidade aqui é maior do que aqui. O que acontece? Há uma diferença de pressão. Porque quanto maior a velocidade do ar, menor a pressão, tá? Menor a pressão. Então, tende a puxar a pá para frente. Aqui a pressão aqui é menor. A pressão na parte de trás da pá, da hélice, é menor. Então, tende a pá querer ir para frente, onde a pressão é menor, tá? Por isso que existe o empuxo, né? Por isso que existe esse empuxo, porque é o princípio de Bernoulli, que a gente já falou muito no básico, né? Agora a gente volta a falar dele de novo em GMP, e ele é uma coisa que vai fazer parte da sua vida aí de mecânico aí pro resto da vida, né? Tração e eficiência, tá? Essas coisinhas chatas eu coloquei porque realmente cai na prova, tá? Porcentagem, ó, 80% de tração, 20% de perda, tá? Aerodinamicamente, tração é o resultado do formato da hélice e do ângulo de ataque da pá, em termos de massa de ar. Tração é igual a massa de ar manipulada vezes a velocidade da esteira de ar produzida pela hélice, menos a velocidade da aeronave. É complexo, mas a única coisa que vocês precisam decorar é esse 80-20 aqui, ó. Sim, lógico, leiam a apostila que vocês vão entender de maneira mais clara essas partes mais teóricas, tá? Para qualquer rotação da hélice, a quantidade de ar utilizada depende do ângulo da pá, que determina a quantidade de ar que a hélice necessita. Assim, o ângulo da pá é um excelente meio de ajustar a carga da hélice para controlar a rotação do motor. Isso a gente vai explicar daqui a pouquinho também. Tem os tipos de hélice, né? Tipos de hélice: passo fixo, ajustável, controlável e automático. São apenas os 4. É difícil de entender? De princípio, quando você está entrando na matéria, sim. O que é o passo fixo? É um passo que não muda. Quem vai fazer decidir o ângulo é a fábrica. A fábrica vai decidir o ângulo. Esse ângulo é suficiente para tal aeronave, tal motor. É a fábrica que vai decidir. Ajustável no solo, né? Tem um vídeo aí mais para frente que eu vou mostrar. A pá é colocada no avião e são realizados testes. Ó, a rotação está muito alta, né? A gente colocou o motor na potência tal e a rotação da hélice está muito alta. A gente precisa aumentar o passo. Por que aumentar o passo? Porque conforme... Vamos tentar explicar aqui de novo. Lembrando que a hélice corta o vento. Corta o vento. O que é mais fácil cortar o vento? Ó, o vento está vindo nessa direção aqui. O que é mais fácil cortar o vento? Uma parede que está nessa posição, ó, o vento está vindo aqui, ó. Ou uma parede nessa posição.
a parede nessa posição aqui é mais fácil de cortar o vento, né? Porque o vento vai passar aqui. Nessa daqui, ó, o vento vai bater e vai ter que se desviar todo, então é mais difícil cortar o vento. Então essa parede, ela cria mais arrasto, certo? Ela cria mais arrasto, porque ela segura o vento, né? Ela segura o vento, cria mais arrasto. Com a pá funciona do mesmo jeito. Se você tem uma pá com um ângulo menor, desse jeito, lembrando que o vento tá vindo assim, né? Então o vento tá pegando aqui, ó. Tá pegando, mas tá pegando pouco. Se você tiver uma pá com o ângulo de ataque um pouquinho maior, o que que acontece? É mais vento que vai pegar. Então, essa pá aqui, ó, tá gerando maior resistência. Então, automaticamente, ela faz o motor trabalhar mais. Porque o motor continua girando. E a pá tá fazendo mais força para cortar ali a mesma quantidade, entendeu? Então, isso influencia muito. Isso é muito difícil de entender no começo, mas depois que você para e pensa, deixa eu ver como que faz o sentido. Então, por que o passo bandeira? O passo bandeira, a pá não tá girando, né? O passo bandeira eu vou fazer aqui. O passo bandeira, a pá não está girando e ela fica reto, nivelado com o vento relativo, né? Porque o vento relativo vai vir e vai passar nela aqui, ó, como se fosse nada, né? Como se fosse nada, porque ela tá de frente pro vento. Então ela vai passar. E se ela tivesse ainda na posição de voo dela? Seria assim, né? Seria assim a posição de voo dela. Ela geraria muito arrasto, né? Porque o vento bateria nela de lado, né? Porque como ela não está girando, ela estaria parada nessa posição, o vento estaria batendo nela assim, ó, de lado. Então olha o tanto de vento, né, que ela está resistindo, né? Então ela está resistindo ali a muito vento. Então a resistência ao avanço seria maior. Tá? Então o ângulo da pá, né? Se ela tá assim, vamos dizer que ela já está girando, né? Se uma pá está nessa posição, o vento está passando aqui, ó. Nada de, não tá tendo interferência nenhuma. Se ela está assim, ó, já vai pegar um pouquinho mais de vento. Se ela está assim, vai pegar muito mais vento, tá? Então a resistência é maior. Isso influencia na rotação do motor também, porque o motor tem uma potência X. O motor ali está girando como se fosse um ventilador, está girando ali o motor numa potência X. Quanto menor o ângulo da pá, né, o motor sofrerá menos esforços, tá? Porque a pá está girando ali, pegando um pouquinho o vento, não tem esforço nenhum na pá, então o motor está sofrendo menos esforço. Se eu aumentar o ângulo da pá, começa a fazer mais esforço. Isso a gente está tentando só explicar o ajuste de passo automático, tá? Então, o motor lá numa potência X, né, numa potência que está lá no manual, a potência de decolagem tem que estar, por exemplo, 500 rotações por minuto. Daí foi lá feito um teste, ó, a gente está na potência já estipulada, mas a rotação da pá está em 450. Quer dizer, a gente precisa aumentar a rotação da pá. Então, a gente precisa diminuir o passo, tá? Então, a gente precisa diminuir o passo para aumentar as rotações da pá. Então isso é feito no solo, tá? Isso é feito no solo. Esse ajuste no solo é feito no solo. Então é todo feito um teste ali, aciona os motores, faz o teste, quantas rotações deu, tal. Então é feito esse ajuste no solo para aumentar ou diminuir a rotação da hélice, tá? Passo controlável. O passo controlável tem uma manete na cabine, tá? Uma manete azul, que é a manete de passo. Isso o piloto consegue controlar. Ah, eu tô em cruzeiro, eu preciso de tanta rotação, manete para frente, manete para trás, e ele vai controlando ali o passo da hélice, tá? Esse é o passo controlável. Passo automático, ele faz tudo que o controlável faz, porém automaticamente, faz sozinho. O motor, o piloto vai decolar, ele acelera os motores, ele precisa de maior potência no motor, então passo mínimo, maior potência no motor, passo mínimo, por quê? Vai aliviar o motor. Lembrando que passo mínimo alivia o motor, passo máximo força um pouquinho mais o motor. Então ele tá lá para decolar, passo mínimo, a máquina já sabe, o computador já sabe, ele acelera, decolou, entrou lá em cruzeiro, automaticamente já percebe os contrapesos que a gente vai falar daqui a pouco, ele já vai diminuir a rotação e vai mudando o ângulo da pá, beleza? A gente vai falar isso mais para frente. Então vamos lá, passo fixo, o fabricante escolhe o passo da pá. Ele vai analisar o motor, vai analisar a aeronave, vai analisar tudo e vai falar, o passo é esse. Então sempre que a aeronave acionar, vai colocar na rotação, né, na potência de decolagem, a pá já vai estar na velocidade certa, tá? O ajustável no solo, precisa fazer o ajuste, precisa fazer o teste, então é esse ajuste no solo. Passo controlável, o piloto comanda quando vai e quando volta.
E o automático, o computador não, né? Os contrapesos lá do governador faz tudo sozinho. Tá aqui, ó, uma hélice de passo fixo. Reparem que não tem o que fazer nela. Ela é desse jeito, foi fabricada desse jeito, né? Não tem como fazer a alteração do passo, tá? É característica, uma hélice de passo fixo tem o passo ou ângulo da pá introduzido em sua construção. O ângulo não pode ser modificado após a construção. Geralmente é uma peça única, constituída de madeira ou liga de alumínio. Tá? Aplicações planejadas para melhor eficiência a uma determinada velocidade de rotação e deslocamento, usadas em aeronaves de potência, velocidade, alcance ou altitudes baixas. Tá? Qualquer mudança nas condições para quais foram projetadas reduzirá a eficiência da hélice do motor. Mas vamos lá, a Adriana me atrapalhou um pouco aqui, mas vocês nem perceberam, eu cortei o vídeo aqui. Hélice ajustáveis no solo. Tá? Aqui a gente tem, né, como se fosse o modelo dela, e eu vou explicar um pouquinho para vocês entenderem como funciona. Funcionamento: essas hélices operam de forma semelhante às de passo fixo. O passo ou ângulo da pá só pode ser modificado quando a hélice não está girando, através do ajuste do mecanismo de fixação que mantém as pás no lugar. Restrições e aplicações: após o ajuste e fixação, o passo das pás não pode ser alterado durante o voo, assim como a hélice de passo fixo. São empregadas em aeronaves com requisitos de baixa potência, velocidade, alcance e altitude, né? Deixa eu tirar o som aqui. Ó, eu vou... Ó, eles aqui, ó, eles vão amarrar uma corda no avião e eles vão fazer o teste de potência, tá? O teste no solo, ó lá. Tanto que até a câmera caiu, eles fazem o teste no solo para ver. Aqui ele já removeu a pá, tá? Não vamos entrar numa discussão assim muito aprofundada, porque vocês não precisam entender tanto. Mas aqui, ó, tem calços, tá? E vamos ver se ele vai mostrar a pá. Olha lá, ele tá fazendo um ajuste dos calços. Para colocar, tem um pino na pá, que aquele pino vai apoiado nos calços. Vamos ver se ele vai mostrar o pino aqui. Olha lá. Ó, reparem na pá, ó. Tem um pino, tá vendo que tem um pino aqui, ó? Dá para ver no vídeo? Tem um pino aqui na pá. Esse pino vai apoiado aqui nesses calços. Ele tem um monte de calço aqui e vai apoiado nos calços, dependendo do ângulo da pá que ele quer, né? Que ele deseja ali. Ele tá explicando, ó, colocou as duas, vai fechar e vai fazer mais um teste, tá? E ela não passou nesse teste, tá? Ela não passou nesse teste, ó lá, ele fechou tudo direitinho, bonitinho, igualzinho o desenho que eu mandei. E eles vão fazer o teste de novo, tá? Ele tem aqui uma balança, tá? Tem uma balança aqui, ó, que ele tira as medidas, tudo, para ver a tração, tudo bonitinho ali. E ele faz de novo o mesmo procedimento, beleza? Mas é isso que vocês precisam entender. Esse aqui é ajustável no solo. Então tem calços ali que ele coloca para fazer esse ajuste, beleza? A pá é essa. Alguma dúvida? Nenhuma, né? Por enquanto, tranquilo. Agora a hélice de passo controlável, mudanças em voo, permite mudanças no passo ou ângulo da pá enquanto ela estiver girando, tá? Melhor desempenho, a hélice assume um ângulo que dá o melhor desempenho para cada condição de voo. Controle de rotação permite obter uma desejada rotação do motor para cada condição de voo. O número de posições do passo pode ser limitado, como na hélice de 2 posições, ou o passo pode ser ajustado para qualquer ângulo, entre o mínimo e o máximo. A utilização permite controlar a rotação do motor, aumentando ou diminuindo o ângulo da pá, né? Forçando ou diminuindo ali, né, o ângulo que eu já expliquei, né, como funciona. Hélices automáticas. As hélices automáticas, gente, faz tudo isso sozinho, tá? Faz tudo sozinho, o piloto não tem interferência nenhuma, ela consegue ali contrapesos, né? Saber a rotação do motor, saber se o motor precisa girar mais ou girar menos, daí ele vai aumentando ou diminuindo a rotação. As hélices têm velocidade constante, uma coisa que vocês precisam entender. As hélices, ela tem velocidade constante, igual, vou dar um exemplo do helicóptero. O helicóptero, a rotação dele, o nosso ali é 394 RPM, né? Rotações por minuto, 394. Se eu não me engano, é 394 mais 4 menos 5, alguma coisa assim, tá? Que é a tolerância, tá? A tolerância. E o que acontece? A nossa pá, ela gira diferente, né? É como se fosse, mas é diferente, porque o avião puxa para frente, o helicóptero puxa para cima, né? Então a gente tem aqui, ó, um helicóptero. A pá está girando, certo? A rotação dela não pode mudar, não pode variar. 390 é o 394 ali é o nosso padrão. Foi para 401, desceu para 380. Não pode acontecer isso. A rotação tem que ser
constante, tá? Eu tô com o helicóptero aqui, a rotação tem que ser constante. Então, no nosso caso, a gente não tem um governador, mas a gente tem um FCU que comanda isso, que resolve esse problema. Por exemplo, o piloto quer subir com a aeronave, ele precisa mudar o ângulo de ataque, né? Igual, esse nível aqui, ó, é o nível reto, tá? Então, não gera arrasto, não gera nada, não gera tração, não vai gerar nada. Eu preciso subir com o helicóptero, eu vou fazer um ângulo de ataque um pouquinho maior. Por quê? Daí o vento vai vir aqui, né? E essa pá vai subir, tá? Então a gente precisa subir o helicóptero. Mas porém o arrasto aumentou, não aumentou o arrasto? Qual que é a tendência? Aumentou o arrasto, a diminuição da hélice, né? A diminuição de rotação vai diminuir. Mas lembra que não pode diminuir a rotação. Então o que a gente tem? A gente tem lá o comandante puxou o coletivo para cima, ele mudou o passo da pá para cima assim, ó, mudou o ângulo de ataque da pá, vai começar a aumentar o arrasto, mas a gente não pode perder rotação. Então o que a gente faz? A gente faz a alteração na potência do motor, tá? A gente envia mais combustível para aumentar a potência do motor, para aumentar a força do motor, para ele conseguir girar aquela pá na mesma velocidade, sem perder velocidade, entendeu? Então a gente aumenta a potência do motor e diminui a potência do motor. Isso é velocidade constante. Não pode sofrer alterações de velocidade de giro, tá? De giro. Uma pá ela não pode rodar a 100 RPM aqui, 200 ali, 300 lá. Não, ela tem que manter constante, tá? Eu tô dando o exemplo do helicóptero que eu tenho mais familiaridade. Então o helicóptero é 394 RPM. Se o comandante puxa o coletivo, aumenta o ângulo das pás, né? Vai aumentar o arrasto e eu preciso compensar isso, por isso que tem um antecipador, é um cabo que vai lá no motor, que quando eu puxo o coletivo, teoricamente eu envio mais combustível, o motor entende que eu preciso de mais potência e ele vai dar mais potência para mim. Isso é automático, tá? Isso é automático. Então, velocidade constante. Se eu aumento o ângulo da pá, eu preciso aumentar a potência do motor. Se eu diminuo o ângulo da pá, eu diminuo a potência do motor, porque senão entra em stall, né? Porque senão ele vai disparar. Pô, tá leve, né? Vamos girar à vontade, tá leve. Não, ele precisa entender que a rotação é fixa, tá? A rotação é constante. Então, se eu aumento o ângulo, eu aumento a potência do motor. Se eu diminuo o ângulo, eu diminuo a potência do motor. Tudo isso de forma automática, tá? O sistema reage a pequenas variações aumentando ou diminuindo o ângulo da pá para restabelecer a rotação desejada do motor, mantendo as RPMs constantes, tá? Velocidade constante. Essas hélices são frequentemente chamadas de hélices de velocidade constante, devido à sua capacidade de manter a rotação do motor estável, tá? Refinamentos operacionais. Alguns modelos incluem características avançadas, como passo reverso ou embandeiramento, para aperfeiçoar ainda mais o desempenho e a segurança, tá? Vamos seguindo no projeto. Agora começa a parte que eu tive dificuldade, não que eu tive dificuldade de entender, mas dificuldade de explicar. Porque uma coisa é eu pegar uma prova e ir lá fazer a prova. Outra coisa é eu explicar para vocês aqui como que funciona, tá? O governador usados para controlar o mecanismo hidráulico de mudança de passo são acionados pelo eixo de manivela do motor. E por esse motivo são sensíveis à mudança de rotação. Os governadores orientam o óleo sob pressão para a operação do mecanismo hidráulico de mudança de passo, tá? Eu vou mostrar cada item desse para vocês. Hoje vocês vão sair daqui sabendo que é um governador, sabendo que é uma válvula piloto. Eu tenho certeza disso. Se você for fazer GMP semana que vem, você não vai errar uma pergunta de hélice, tá? Super velocidade. Governador comanda o aumento de passo, aumentando carga do motor, tá? Coisa que eu acabei de explicar, né? Se você aumenta o passo, você aumenta a resistência ao avanço. Teoricamente o motor teria que fazer mais força. Daí abaixa a rotação do motor. Então a gente compensa dando mais potência para o motor. Rotação constante. O governador mantém a rotação estável, tá? O governador ele vai fazer todos esses cálculos. Ó, aumentou o passo, precisa de mais potência. Ó, diminuiu o passo, pode diminuir a potência. Então é isso que ele vai fazer. Baixa velocidade. O governador comanda a diminuição de passo, reduzindo carga do motor, tá? Coisa que eu já deixei bem explicadinho. E agora a gente está aqui lembrando do ângulo da pá. Tudo que está de vermelho aqui é o ângulo da pá. Então, o vento é esse aqui. O vento está vindo para cá porque a pá está girando nesse sentido, tá? Aqui a gente está fazendo uma força X, né? Então, a gente está fazendo uma exigência do motor X. É uma força X. Se a gente aumentar o ângulo, a força aumenta também.
teoricamente, agora está pegando mais vento. A resistência ao avanço é maior. Então, está forçando mais o motor. O que a gente precisa? Dar mais potência para o motor. Ó, dar mais fôlego para o motor aí. Beleza? E aqui entra o nosso governador. Nosso governador ele é conectado através de engrenagens no nosso próprio eixo do motor. Aqui está no eixo de manivelas, no próprio eixo do motor. Tá? Aqui tem uma engrenagem no eixo e uma engrenagem no governador. E aqui estão os nossos contrapesos. Tá? Aqui, ó, isso que está de preto aqui, ó, é os contrapesos. Contrapesos, eles são centrífugos. Lembra do centrífugo? Quando você gira, ele tende a afastar, tá? Então, a gente afasta ele conforme gira. Aqui a rotação tá alta. Reparem que eles estão afastados, tá? Deixa eu mudar de foto aqui. Muda. Aqui, ó, eu vou tentar explicar de um jeito... Deixa eu ver se aumenta a imagem. Aumentou. Vamos lá. Aqui está o governador, beleza? Todo mundo de acordo? Aqui está a manete de mudança de passo, mas vamos esquecer ela por enquanto. Vamos dizer que essa é automático, ela muda sozinho. Vamos dizer que ela muda sozinho, tá? Então vamos esquecer a manete aqui por enquanto. O governador está conectado no eixo, tá? E o contrapeso está conectado numa válvula muito famosa, que a gente escuta muito falar sobre ela, mas às vezes não entende como funciona. É a válvula piloto. A válvula piloto é uma válvula dentro do governador, tá? Qual que é a função da válvula piloto? Eu vou explicar agora detalhe por detalhe para não haver dúvida. Porque é um assunto que confunde muito na hora da prova. E se você não tiver preparado assim, confunde muito. Eu vou tentar explicar de um jeito leigo, tá? Eu até vou voltar de novo. Se tiver alguém aí que é professor... Não briguem comigo, gente. Eu tô aqui para o aluno entender de forma clara, de forma simples, como funciona, tá? Quem tem que ensinar certinho é os professores lá da banca da ANAC, lá, os professores da escola tem que ensinar direitinho, tem que seguir o padrão, o protocolo. Eu aqui não, eu não preciso seguir o protocolo, eu preciso ajudar você a passar na banca da ANAC, tá? Eu espero que isso não me prejudique um dia, falar, você ensinou tudo errado aí, entendeu? Mas vamos lá. Aqui a gente tem o cárter do motor, tá? Aqui é o cárter do motor onde fica o óleo, tá? Aqui tem dois caminhos. Um caminho que vai e um caminho que volta, tá? Um caminho que vai para a hélice e um caminho que volta da hélice. Vamos lá. Aqui, ó, a força centrífuga está no máximo, tá? A força centrífuga está no máximo. O óleo do motor está vindo, está passando aqui pelo governador. Está passando pelo governador. Está indo para a hélice, tá? Lá na hélice tem um dispositivo hidráulico que a pressão entra, aumenta a pressão e faz a alteração do passo. Conforme a quantidade de pressão de óleo que tiver lá dentro, ela faz a alteração de passo. A gente vai mostrar isso aqui mais para frente. Ó, reparem agora que o governador mudou de posição, tá? Ele fechou um pouquinho, a válvula piloto fechou as duas saídas. O que acontece quando fecha as duas saídas? Quer dizer que o óleo não vai voltar e nem vai entrar, mas a pressão aqui permanece constante, porque está fechado. A pressão aqui não muda, tá? Então a pressão não muda, o ângulo da pá permanece o mesmo, tá? Vamos lá, a válvula piloto fechou os dois caminhos, tanto de entrada quanto de saída. Então a pressão lá no cilindro, né, no cilindro que comanda o passo, permanece o mesmo, constante, certo? Aqui já mudou. O que aconteceu? A força centrífuga diminuiu, né? Os contrapesos ficaram mais próximos. A válvula piloto baixou até o seu limite inferior aqui, até a parte de baixo, fechando a parte de pressão de óleo que sai do motor e vai para o governador, mas porém ela aliviou a pressão que sai da hélice. Todo o óleo que estava lá pressurizado, dando ângulo, papá, esse óleo aliviou, esse óleo voltou para o cárter, tá? Esse óleo voltou para o cárter. Então, qual que é a função da válvula piloto? A válvula piloto, comandada pelos contrapesos, lembrando que o contrapeso é controlado pela rotação do motor, tá? Conforme vai rodando ali, os contrapesos vai abrindo e vai fechando, vai abrindo e vai fechando. Ele vai controlando quem? A válvula piloto. Opa, abriu. Então eu preciso de óleo, fechou, não preciso mais. É assim mais ou menos que funciona, tá? Então a válvula piloto fechou aqui a pressurização, mas abriu. Então
o retorno de óleo. Lembrando que nesse exemplo, existe 3 posições de válvula piloto. Tá? Eu vou dar o exemplo aqui. Deixa eu abrir essa imagem aqui, vou dar o exemplo aqui. Nesse exemplo, por exemplo, existe 3 posições de válvula piloto. Tem a posição, ela fechada, a pressão fechada. Ó, vamos lá. Aqui ela fechou a pressão do óleo. Tem a posição dela intermediária aqui, que ela fecha a pressão e o retorno. E tem a posição dela superior, que foi a primeira que a gente mostrou, que ela fecha o retorno e libera a pressão. Tudo isso, uma faz aumentar o passo, uma mantém o passo, outra diminui o passo, tá? Então, é simples, não é difícil. Vamos ver se tem mais imagens aqui. Ó, aqui eu vou conseguir explicar um pouquinho melhor para vocês. A gente tem de azul, verde, né? Os contrapesos, lembrando que eles são centrífugos, tá? E o de rosa é a válvula piloto, tá? E aqui do lado tem aqui o óleo, para onde o óleo está indo, tá? Então vamos lá. Vou dar play aqui na imagem, deixa ele parar numa posição aqui. On speed, que seria a velocidade correta, tá? O óleo está parado. Tipo, ele não tá nem mandando pressão e nem tirando pressão, nem aliviando a pressão. O passo ali tá travado, tá? Porque a pressão do óleo já colocou o passo que deveria colocar na pá e ficou travada aquela pressão de óleo. Ela não volta pro cárter e nem vai pra pá, tá? Vamos dar uma continuidade aqui. Aqui, ó, over speed, velocidade excessiva, tá? Velocidade excessiva. Então, o que que acontece? Quando eu aumento a velocidade, o ângulo da pá é menor, o óleo volta para mim, o óleo volta para o motor, tá? Quanto maior a velocidade de rotação do motor, o ângulo da pá é menor, então o óleo alivia o óleo, tá? Alivia a pressão de óleo. E na outra velocidade, aqui ó, under speed, né, que seria a velocidade insuficiente, quer dizer que os contrapesos fecharam, tá com velocidade baixa de rotação, o óleo vai para as pás para aumentar o ângulo da pá, entendeu? Então essa daqui deixou bem explicadinho. Eu acho que a gente não vai ter dúvidas aí na hora de responder o simulado sobre válvula piloto e governador, né? Mas a gente vai continuar com o vídeo aí, tá? Esse daqui foi, eu fiz um recorte, eu tô editando o vídeo e fazendo um recorte. Vamos continuar o vídeo. Fui. Ó, tem imagens um pouquinho mais complexas, tá? Vamos ver se a gente aumenta essa imagem aqui. Ó, reparem aqui, ó, que tem o cilindro do óleo aqui, ó. Essa parte da frente aqui, ó, é onde vai o óleo do governador, ó. O governador mandou o óleo para cá. Daí aqui ele comanda, se eu aumentar a pressão de óleo, essa peça se movimenta para trás. Se eu diminuir a pressão de óleo, essa peça se movimenta para frente. Ela é presa aqui no cubo da pá, fazendo alteração aí do ângulo, certo? Fazendo alteração do ângulo, tá? Aqui tem a bomba, tá? O governador, aqui ó, o controle do piloto, né, o governador, e aqui a válvula piloto também, tá? Então ela, ó, pode ver que tem vários caminhos. Essa válvula piloto, ela decide para que caminho vai, tá? Então ela tem alguns gomos que ela, se ela subir, ela fecha um canal e abre outro. Se ela descer, ela abre um canal e fecha outro. Então ela funciona liberando os caminhos, né? Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. Aqui a gente tem um pouquinho mais complexo, né? A entrada do óleo passa pelo motor, tem uma válvula aqui de pressão, ó, reparem na válvula piloto aqui dentro aqui, ó, bem lá no meio branquinho, que ela faz alterações dos caminhos que o óleo vai percorrer, tá? Tem uma mola que faz ela voltar para a posição originais. E os contrapesos, onde está o contrapeso, Badô? Aqui, ó, azul, tá vendo? Esses são os contrapesos azul. Reparem que esse está aberto, esses estão abertos, esses estão fechados e esse está na posição neutra, tá? Então, é tranquilo, não é difícil. Agora, se eu não me engano, tem um recorte do vídeo que eu fiz. Eu vou colocar agora, explicando um pouquinho melhor. Daí a gente já volta com outro tema para vocês. Bom, continuando, eu acho que a parte mais crítica a gente já eliminou, tá? A gente vai dar continuidade aqui, só para terminar a matéria e ficar mais simples de compreender. A gente vai fazer algumas questões no final também. Não sei se o vídeo vai ficar em 2 partes. Se for ficar em 2 partes, essa é a parte 2, tá? Se for uma parte só, tá tudo junto aí, quase 1 hora de vídeo já, né? Então, existe aí 2 tipos de hélice, né? 2 tipos não, né? Reversíveis e embandeiráveis, né? O reversível é quando o ângulo de ataque dela, o ângulo dela fica negativo, tá? Vou dar um exemplo aqui, só para simplificar, né? Você tem aqui o avião
E aqui o cubo da pá e aqui a pá. Esse é o ângulo positivo, e quando ela está no ângulo negativo, é mais ou menos pro lado, em vez de fazer a tração, puxar a aeronave para frente, né, ela teoricamente empurraria a aeronave para trás. Isso ajuda, tipo um freio aerodinâmico também. Ó. Uma hélice de passo reverso permite que o ângulo da pá seja mudado para o valor negativo durante a operação. A finalidade é produzir tração negativa, né, a baixa velocidade usando a potência do motor. Embora possa ser usado em voo para descidas, é usado principalmente como freio aerodinâmico para reduzir a corrida no solo após o pouso, tá? Essa pergunta cai bastante aí na ANAC também. A outra aqui é hélice embandeiráveis, é usado muito, né, nos ATR, a gente vê muito nos ATR. É uma hélice embandeirável, possui um mecanismo que muda o passo para um ângulo que produz o mínimo de efeito catavento, né? Porque a gente sabe que a hélice, né, é o exemplo que eu estava dando da parede, né? O vento está vindo nessa direção. Se você tem uma hélice aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai atrapalhar muito o vento, né? Então ela vai acabar segurando a aeronave e gerando um arrasto muito grande ali, tá? Então, por isso que é feito esse passo bandeira, porque a hélice está vindo nesse sentido. Ah, quebrou o motor, parou o motor, a hélice muda para esse passo aqui, assim, ó, reto, em o vento relativo da aeronave, tá? Então o vento acaba passando, gerando o mínimo de arrasto possível, tá? Uma hélice embandeirável possui um mecanismo que muda o passo para um ângulo que produz o mínimo de efeito catavento em uma hélice sem potência. O embandeiramento deve ser usado em aeronaves multimotoras para reduzir ao mínimo a resistência ao avanço causada por uma hélice na condição de falha do motor, né, que foi explicadinho aí. Classificação da hélice, né, que a gente falou lá no começo, a hélice tratoras e a hélice propulsoras. Hélice tratoras montada na parte anterior de um eixo, à frente da estrutura de apoio. A maioria das aeronaves são equipadas com este tipo de vantagem, né. Baixos esforços em ar relativamente calmo, né? E hélice propulsoras montada na parte posterior de um eixo, atrás da estrutura de apoio. Aeronaves aquáticas ou anfíbias utilizam em grandes porcentagens, mais sujeita a danos por objetos. Eu vou explicar melhor isso. Vamos dar continuidade aqui, ó. Hélice tratoras, né? Que é o padrão que a gente já conhece, que é essa daqui, né? A tratoras, ela tá puxando a aeronave para frente, tá? Ela tá puxando a aeronave. E a hélice, a outra hélice, que é a propulsora, né? Propulsora, é essa hélice aqui, ó. Ela está atrás, tá? Ela está atrás, então ela está empurrando o avião para frente, tá? A mais conhecida que a gente conhece é o 14 bis, né? Por mais que a gente, quem é leigo, né? Quem é leigo na aviação sabe muito bem que o 14 bis, o sentido de voo dele era esse, tá? Quem não conhece acha que essa é a frente da aeronave, né? Essa parte maior aqui é a frente, mas na verdade essa daqui é a parte de trás da aeronave, tá? Então ela tem um conjunto de hélice aqui também, propulsora, né? Que ela empurra o avião para frente, só para ficar bem explicado para vocês. Aqui é um tipo de hélice, né? Compacta, representa um novo conceito e design, combinando baixo peso, simplicidade com rigidez de uma construção robusta. Seu cubo é feito de liga de alumínio forjado e a cúpula dividida em duas metades. Encerra o mecanismo de mudança de passos e raízes das pás, tá? Essa daqui eu vou deixar um pause aí. Cai às vezes, tá? Perguntando sobre essas hélices. Essas hélices caem às vezes na prova, tá? Então só prestar atenção aí. Mas a gente não vai segurar muito nela não, tá? Hélice de madeira, né? Seleção de madeira de 5 a 9% das camadas de madeira dura. Mogno, cerejeiras, nogueira, carvalho, vidoeiro. Com 3/4 de polegada cada, tá? Colagem, camadas coladas com cola à base de resina, à prova d'água e mantidas até a secagem, tá? Desbaste, peça bruta, desbastada até o formato e tamanho próximo do produto acabado. Secagem, né? Repouso aproximadamente de 1 semana para distribuir umidade e evitar empenhos. Acabamento, construção cuidadosa usando gabaritos e transferência para obter contorno e ângulo apropriados, né? Proteção e acabamento, né? Revestimento de tecido. Um revestimento de tecido é colado na superfície de 12 a 15 polegadas. Questão de prova de cada pá acabada para proteção adicional. E o friso de metal, né? Um friso de metal, folha de Flandres, metal monel, latão ou aço inoxidável. É preso na maior parte do bordo de ataque e ponta de cada pá, né? Para proteger. Isso daí também é questão de prova, né? A gente vai só pulando aqui. Hélices de metal de passo fixo.
Daqui tudo a gente já meio que falou, né? Mais leve, pela alimentação dos dispositivos de fixação, custo de manutenção mais baixo, maior eficiência à refrigeração, sem junções entre pás e cubos, características fabricadas em liga de alumínio anodizada, tá? Então elas são protegidas aí contra a corrosão. O passo pode ser modificado dentro de certos limites, torcendo a pá ligeiramente. Identificação, características estampadas no cubo, número de série, modelo, certificado FAA, número de produção e recondicionamento. Hélice de velocidade constante, né, que eu expliquei, né, porque a hélice precisa ter uma velocidade constante. Daí tem aqui algumas marcas de pá, ó, tá? Para aeronaves leves são bem semelhantes em sua operação, todas usam força centrífuga atuando nos contrapesos da pá para aumentar o seu ângulo, tá? A estrutura do cubo e o sistema hidráulico, tá? Um cilindro hidráulico montado no eixo rotacional conectado à abraçadeira da pá para a atuação do passo. Operação em velocidade constante, eu acho que tá tranquilo aqui. Turbo hélice, né? Lembrando que não é só porque tem hélice que vai ser um motor convencional lá com eixo de manivelas, tá? Pode ser um motor a turbina, a hélice, né? A combinação de uma hélice em conjunto de caixa de redução e um motor a turbina é chamada de conjunto motopropulsor turbo-hélice. A hélice é operada por um motor de turbina a gás através de um conjunto de caixa de reduções, né? Ao contrário do motor turbojato, que produz força propulsiva diretamente, o turbo-hélice produz o impulso, né, indiretamente, porque o compressor e a turbina fornecem torque para uma hélice, a qual produz a maior parte da força propulsiva, né? O controle de combustível, manete de potência direcional para a quantidade específica de força, coordenação. Controlador de combustível e governador estabelece a combinação correta, né? É aquilo que a gente falou de a rotação perfeita, né? A hélice tem que ter uma rotação fixa, então o governador ali faz os ajustes, né? Preciso de mais potência do motor, menos potência, né? E força de impulso, né? RPM, fluxo de combustível e ângulo da pá criam suficiente tração. O controle da turbo-hélice, operação de voo, limites beta e tração reversa, né? Acima da posição de marcha lenta, né? O idle, controle automático programado de RPM e ângulo da pá, é tudo automático, né? Abaixo da marcha lenta, o ângulo da pá comandados pela posição da manete de potência, não pelo governador. Tá? E a tração reversa, quando a manete é movida abaixo da posição de partida, o passo da hélice é revertido para a rápida desaceleração após o pouso. Né? O sistema de proteção contra gelo, né? Isso daqui também cai às vezes na prova. Né? Efeitos do gelo, qual que é o efeito do gelo? Né? Ele causa vibrações, né? Formação de gelo produz seção distorcida no aerofólio, causando perda de eficiência. Gelo coletado assimetricamente produz desbalanceamento e destrutiva vibração, tá? Então gelo, se tiver ali carocinhos de gelo, vai desbalancear a pá. Sistema de fluido, né? Tanques mantêm suprimento de fluido antigelo, álcool isopropílico ou composto fosfatados. Bomba força o fluido para a hélice. Botas de borracha, né? Que é os boots, né? De borracha no bordo de ataque distribuem o fluido. Sistema elétrico, elementos de resistência de aquecimento montados no cone e nas pás, energia elétrica transferida através de anéis e buchas, aplicações intermitentes para remover formação antes do acúmulo excessivo, tá? Então o sistema elétrico, né, ele vai esquentar a pá ali, tem um sistema elétrico dentro da pá, ele vai esquentar a pá, derretendo o gelo, mas é antes de uma formação muito severa, tá? Antes de uma formação muito severa. O balanceamento e serviço. Existem dois tipos de balanceamento. Aqui só tá um, mas existe dois tipos de balanceamento. O estático e o dinâmico. O estático é quando está parado, tá? Estático a gente já entende como parado, tá? E o dinâmico em movimento, tá? Então pode ser feito pelo método de suspensão ou pelo método de fio de faca, tá? A bancada tipo fio de faca tem duas lâminas de aço endurecidos para permitir livre rotação do conjunto, tá? Uma hélice propriamente balanceada permanecerá em qualquer posição na qual for colocada. Eu tinha um vídeo dessa daqui, deixa eu ver se eu arrumo pra vocês. Aqui, ó, ele tá fazendo um balanceamento estático, tá vendo? O cara tá aqui, numa bancada, num suporte, e a posição que ele coloca, tá? Ela tem que parar. Se ele colocou ela numa posição, olha lá, ela tem que parar nessa posição. Esse é o balanceamento estático. Parado, tá? Olha lá. Daí ele vê, ó, ela tá se movimentando. Daí ele vai pegar a lixa e vai colocar, vai lixar, vai fazer todo o desbaste que precisa ali, ó. Ela parou na posição, tá balanceada, beleza?
Então, essa aqui não tem problema, todo mundo entendeu e voltemos. O serviço de manutenção inclui limpeza, lubrificação, reabastecimento do suprimento de óleo. Pás de alumínio e aço devem ser limpas com solvente suave. Pás de madeira podem ser limpas com água morna e sabão suave. Hélices hidramáticas que operam com óleo no motor não requerem lubrificação adicional. Hélices elétricas necessitam de óleo e graxas para a lubrificação do cubo. Tem um teste chamado que é tape test. Eu não sei se ele entrou aqui, mas é o teste da moeda, né? Você vai batendo, né? E ela, dependendo do lugar, vai estar oco. Daí você sabe que ali já teve uma descolagem. E acabou já. Já acabou, rapaziada. Então vamos para as perguntas, tá? Eu vou fazer o simulado pago de GMP2 e vou separar apenas as perguntas de hélice. Então a gente vai fazer aqui algumas perguntas respondendo aí em cima do que eu fiz para vocês. A primeira já foi de pá, tá? Ó, estando as pás da hélice na mesma direção do vento relativo, a hélice estará em passo. Lembrando que existe dois tipos de vento, né? Existe o vento relativo da aeronave, o avião está vindo aqui. Existe o vento relativo da aeronave. E existe o vento em qual a pá está indo de encontro, tá? Se a pá estiver girando, né? O vento da pá está vindo nessa direção, porque a pá está aqui, né? Beleza. Mas neste caso, estando as pás na mesma direção do vento relativo, a hélice estará no passo bandeira. Por quê? A hélice estará nesse sentido e o vento relativo da aeronave. Então estará no passo bandeira. Quando o motor parou, né? Quando o motor parou, ele perdeu pressão, então a mola empurra a hélice para o passo bandeira. Beleza? Essa daí foi fácil, passo bandeira. Ó, já tem outra aqui também, ó. Uma hélice no passo controlável, a pressão do óleo necessária à mudança do passo é fornecida pela válvula piloto, bomba, aranha ou contrapesos. Lembrando, antes de você ver esse vídeo, você ficaria em dúvida na válvula piloto, na bomba, né? Você ficaria em dúvida antes de ver esse vídeo. Agora com o vídeo, você já sabe o que faz a válvula piloto. A válvula piloto, ela simplesmente é uma chavinha que ela vai abrir ou fechar um caminho, tá? É lógico que o óleo está vindo sob pressão da bomba, né? E a válvula piloto que vai decidir se vai passar ou não, tá? Então, mas na hélice de passo controlável, a pressão do óleo necessária para a mudança do passo é fornecido pela bomba, tá? Certo, gente? Não tem mais dúvidas dessas também. Ó, e tá vindo hélice atrás de hélice. A terceira, o passo teórico da hélice é igual ao passo. O passo teórico é o que ele teoricamente deveria avançar, né? A gente já fez hoje diversas vezes. Aqui tem um avião velho bonito. Avião. Aqui a gente tem um conjunto de hélice, né? E ela deveria avançar. Isso é o passo efetivo. Esse é o que deveria, não, é o que ela avançou, né? Ela avançou isso, mas deveria avançar isso, que é o passo geométrico ou teórico. Lembra que eu falei lá que ele pode vir com os dois nomes para confundir os alunos? Então, ou ele é o geométrico ou ele é o passo teórico. E essa diferença entre os dois é o recuo, beleza? Então, vamos lá. Um passo teórico da hélice é igual ao passo efetivo mais o recuo, né? O passo teórico, o efetivo mais o recuo, efetivo mais o avanço, mas não tem avanço, né? Então, não é essa. Geométrico menos o recuo. O geométrico menos o recuo é o passo efetivo, tá? E aqui, o geométrico menos o avanço, não tem avanço. Então, já anula isso. Então, não é esse também. A resposta certa é a letra A. O efetivo mais o recuo. O efetivo é esse. O que ela realmente avançou, efetivamente avançou. O recuo é a diferença do efetivo para o geométrico, no caso teórico. Então, a resposta certa é a letra A. Beleza? Aqui a gente não falou muito, mas vamos tratar isso como matemática básica, tá? A gente não falou sobre isso no resumo, tá? Se uma hélice gira a 2.400 RPM e as engrenagens de redução trabalham numa razão 12 por 1 com que o eixo de manivela gira é de... a rotação com que o eixo de manivela gira é de... Então, 12 por 1. Você vai pegar 2.400 e multiplicar por 12. Mas por que, Badu? Eu não entendi.
Porque a gente precisa aumentar. Quem gira mais rápido? O eixo de manivelas ou a hélice? A função da caixa de redução é reduzir a rotação. Vamos dar um exemplo. Você tem um motor a 28.800 rotações por minuto. Normal, tá? Normal, 28.800 rotações por minuto. Imagine uma pá de um helicóptero, de um avião, imagine um conjunto de hélice rodando a essa velocidade, né? Isso nem aguenta, não foi feito para isso, nem aguenta, tá? Então o que acontece? A gente precisa reduzir isso. E para reduzir é feita uma conta. A conta é essa, é a razão. A razão 12 por 1. Então você vai pegar 2.400, que é a velocidade da hélice. Ó, se uma hélice gira 2.400 e as engrenagens de redução trabalham em razão 12 por 1, a gente tem que pegar esse e multiplicar por 12. Esse 1 é a velocidade da hélice. Esse 12 é a velocidade da rotação, tá? 12 por 1. Então vamos pegar os 2.400 e multiplicar por 12. Você pega a sua calculadora padrão, que você pode levar no dia da ANAC, 2.400 vezes 12 é igual a 28.800, tá? 28.800, resposta certa, letra D. A gente não falou isso durante o resumo, mas alertou agora. Essa daqui estava lá no resumo, né? Vamos dar uma conferida. Essa pergunta de 50% a 87% depende da torção em direção ao centro do cubo, de quanto ela recua, de quanto ela avança ou do embandeiramento na condição de stop rail. É de 50% a 87%, né? Vamos procurar aqui. Deixa eu pausar e já volto lá. Ó, tá aqui, tá vendo? Que é coisa que tá nesse resuminho, ó. A eficiência da hélice varia de 50% a 87% dependendo do recuo. O recuo é a diferença entre o passo geométrico e o passo efetivo, beleza? Então vamos lá. Dependendo de quanto ela recua, tá? Então resposta certa, a letra B. Vou pular aqui que é só vamos responder pergunta de hélice. Essa daqui também a gente já abordou. A gente já abordou nesse vídeo também. As hélices automáticas são frequentemente chamadas de hélice de velocidade constante. Lembrando que as hélices não podem sofrer alteração de velocidade. Isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. As hélices não podem baixar de rotação. Eu aumentei o passo, aumentou o arrasto, a rotação está em 500 rotações por minuto, caiu para 300. Isso aí não pode, o avião cai, tá? Então a hélice precisa ter essa velocidade constante, beleza? Ó, essa daqui é confusa, mas vamos fingir que não tem resposta, tá? Vamos fingir que não tem resposta aqui, tá? É a distância percorrida pela hélice numa revolução. A gente falou muito sobre isso. Existe o passo efetivo, que é a distância que a aeronave percorreu. Existe o passo geométrico e o recuo, beleza? Então, existe dois tipos de revolução, né? De avanço. Ela avançou, a hélice girou ali numa revolução dela. Ela percorreu tanto um passo efetivo quanto um passo geométrico, certo? Certo, vamos procurar as respostas? Qual que é a resposta? Borda de fuga, ângulo de incidência, ângulo da pá ou passo? É o passo efetivo e o passo geométrico, tá? Então a resposta certa é a letra D, tá? Tem que prestar bastante atenção para não errar perguntas assim. Vamos lá, agora eu vou trollar vocês aqui, tampei as respostas. Vamos lá. Usualmente medido em graus a gente sabe que tem 360 graus, né? 360 graus, 90 graus, 360 graus, 180 graus, né? Então, em graus, beleza? Deixa eu apagar aqui. Vamos voltar para a pergunta. É o ângulo entre a corda da pá e o plano de rotação, ou também pode ser a inclinação da pá da hélice em relação ao seu plano rotacional. A gente falou muito sobre isso hoje, muito. Você tem aqui o cubo da pá, e aqui tem uma pá presa, e aqui você tem uma pá. Beleza? Lembrando que o ângulo de ataque nada mais é o ângulo, a corda, né? A corda da pá é uma linha que passa do ângulo de ataque ao bordo de fuga. Essa linha aqui, tá? E aí, ó, o plano de rotação, tá? O plano de rotação. Se essa hélice está girando, ela está vindo nesse sentido aqui, tá? Então, esse ângulo tem um nome.
É esse ângulo aqui que ela tá falando. Por que eu tampei as perguntas? Para você terem já, antes de ler as respostas, já saber do que se trata, tá? Existe o vento relativo do avião, que vem de frente. E existe aqui esse plano de rotação, também que a hélice está indo de encontro com outro vento que está aqui, tá? Então é esse ângulo aqui que eles estão perguntando, tá? E as respostas: bordo de fuga, ângulo da pá, passo ou ângulo de incidência. Qual que é a resposta? Ângulo da pá, tá? Que tá lá naquele desenho que a gente hoje falou muito. Que é esse desenho aqui, que tá em inglês. Mas é esse aqui, ó, blade angle, ângulo da pá. Não sei se é assim que se fala em inglês, né, mas meu inglês é top. Aqui, ó, é o plano de rotação, a hélice está girando nesse sentido. Esse ângulo até o ângulo da corda é o ângulo da pá. Beleza, gente? Vamos lá, mais um simulado. A finalidade do sistema de embandeiramento da hélice é eliminar vibração do motor, eliminar vibração da hélice, compensar a perda de potência do motor, reduzir ao mínimo a resistência ao avanço, né? Daí eu deixei bem claro no vídeo, eu acho que todo mundo entendeu. Então vamos de letra D. Aqui é outra hélice, né? Dentre as classificações de aeronaves abaixo, aquela que não admite a instalação de sincronismo das hélices é a monomotora, né? Monomotora, por quê? É um motor só, tá? Então o Cessna, eu acho que, se não me engano, o Cessna tem uma hélice só lá na frente, né? Então essas aeronaves não precisa de sincronismo, porque é uma hélice só. Quando é duas hélices já precisa, até. Ó, temos mais uma aqui de hélice, tá? Ó, quando a vibração de hélice for a razão excessiva da vibração do grupo motopropulsor, o problema poderá ser causado por falta de balanceamento nas pás, que a gente conversou sobre isso, balanceamento estático e dinâmico, centralização das pás incorreta ou variação no ângulo das pás, tá? Resposta certa, letra B. Essa daqui, se não me engano, já caiu uma parecida, né? O ângulo da pá, né? O ângulo da pá pode ser definido como centro. O ângulo formado pela corda média do perfil e a asa e o eixo lateral da aeronave. A linha média formada pelo ângulo de incidência e o ângulo de ataque. O ângulo entre a corda da pá e o plano de rotação. O ângulo formado pela linha imaginária que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga. Essa daqui a gente deixou bem claro para vocês, né? Que é essa daqui, o ângulo formado. A gente tem aqui uma pá, né? É o ângulo formado da corda, né? O ângulo formado da corda, que é o ângulo do meio. E o plano de rotação, que é esse, tá? Então esse ângulo aqui forma o ângulo da pá. Ó, essa daqui é bem legal, tá? É governador, ó. Quanto ao governador da hélice de velocidade constante. É o componente que regula o fluxo de óleo que entra ou sai da hélice. Lembrando, né, que a gente explicou muito bem, né? Que tem óleo na hélice, o governador e óleo no cárter. E aqui tem uma bomba, né, de engrenagem que fica mandando óleo para a hélice. E tem uma válvula, né, que fala, ah, vai óleo, não vai óleo, vai óleo, não vai óleo. A gente explicou muito bem a famosa e querida válvula piloto. Letra D. E aqui não é mais de hélice, né? Mas é a última, eu vou responder aqui, ó. Qual instrumento é utilizado para medir a viscosidade dos óleos da aviação? É o Viscosímetro Universal Cybot. Então é isso, o vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, só me chamar lá no grupo. Pode me chamar diretamente no privado também, que a gente tá aí para tirar dúvida de vocês. Eu espero que isso seja de grande valia, que ajude aí as pessoas que estavam acertando 13, que possam acertar 14 hoje, beleza? Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus e fui!